Prestem atenção, se vocês tiverem um património muito grande, vocês devem saber como devem proteger. Eu já queria fazer este vídeo há alguns dias, esta história é relativamente recente. Pois bem, vocês já viram no título, o jogador do PSG, Hakimi, vai se divorciar da sua mulher, Iba Abouk, eu julgo que é assim o nome dela, e esta história é sumarenta, é extremamente interessante pela forma como o jogador de futebol conseguiu proteger o seu património para evitar, agora no divórcio, pagar 50% daquilo que ele detém à mulher ou ex-mulher. Antes de passar ao vídeo propriamente dito, deixem o like no vídeo e subscrevam o canal, vocês ajudam o canal e este vídeo é muito interessante pela forma como o Hakimi conseguiu proteger então o seu património. Pois bem, vamos começar então pelo início. A notícia que saiu foi precisamente que a mulher do Hakimi, portanto, como é que ela se chama? Iba Abouk, ela vai se divorciar do jogador do PSG, Hakimi, e portanto este jogador diz aqui na notícia que ele está em processo de divórcio. Ele foi indiciado pelo Ministério Público francês após ter sido acusado de violação por uma mulher de 23 anos. Nós estamos aqui para julgar esta situação, as entidades competentes que resolvam se ele será inocente, se será culpado. A atriz espanhola, então a Iba Abouk, ela pretende divorciar-se do jogador e então ela exigia, e acho que por lei é isto que acontece, penso eu, nunca passei por uma situação igual e nunca vou passar, mas acho que por lei é exigido passar 50, é exigido dividir 50-50 os bens de uns e de outros, para então as partes que se dividem, cada uma fica com 50-50. Acontece que a atriz recebeu más notícias por parte do tribunal quando foram ver que Hakimi, apesar de ser um jogador extremamente bem pago, atenção, ele joga no PSG, ele ganha qualquer coisa com 1 milhão de euros por mês. Ele tem casas, ele tem carros. Vocês sabem como é que é a vida de jogador de futebol. Casas, carros, joias. Não estava nada em nome dele. Está em nome da mãe. E estando em nome da mãe, significa que o Hakimi não detém nada em nome dele. É ou não é fantástico esta situação? A atriz espanhola, então a Iba Abouk, reparou então que não teria direito a nada, porque precisamente o Hakimi não tem nada em nome dele, e então ela não irá receber nada. E ainda há outro pormenor a ter em conta, que eu só vi isto num local, não há muitas pessoas a falar disto. É o facto de, se o Hakimi não tem nada em nome dele, a Iba Abouk não vai receber nada. Mas o que vai acontecer aqui é precisamente o contrário. Ou seja, legalmente, a Iba Abouk, ela tem bens, ela é mais rica em património do que o Hakimi. Significa que aquilo que ela tem em nome dela, ela terá que dividir 50% com o Hakimi. O Hakimi é que vai receber 50% de todos os bens que pertenciam à Iba Abouk. Portanto, aquilo que eu destaco aqui é que nós devemos efetivamente proteger o nosso património. Não é por mal, mas é pura e simplesmente uma proteção. Uma proteção. Ou seja, quando há estes escândalos de altos perfis, de figuras públicas como são atletas ou cantores, são atores, são apresentadores de televisão, produtores de música, estas situações acontecem e nós todos sabemos muito bem que estes casamentos são efêmeros, extremamente efêmeros. Eu julgo que então em casamentos de alto perfil, como são estas situações, os casamentos 9 em 10 acabam em divórcio. Portanto, as probabilidades de divorciar, quando uma pessoa mostra a intenção de casar, existe apenas 10% de probabilidade daquele casamento dar certo. Ou seja, para uma pessoa que tem um alto património, as probabilidades estão completamente contra essas pessoas. E,
portanto, há necessidade, efetivamente, de proteger o património. Na minha visão, se eu tivesse uma esposa e nós fôssemos divorciar, eu era incapaz, se eu fosse a pessoa que fizesse o dinheiro, tivesse os bens, eu era incapaz de deixar aquela que foi um dia a minha esposa, que eu amei e que essa pessoa dedicou o seu amor, a sua vida a mim, eu deixar essa pessoa sem completamente nada. Por mais que eu odiasse essa pessoa, eu era incapaz de a deixar de mãos a abanar. Mas isso sou eu, os meus valores se calhar são diferentes. Hoje o mundo é muito regido pelo dinheiro e os valores são secundários, são terciários. O valor da família, o valor do casamento são completamente secundários ou terciários ou outro ário qualquer, mas estão completamente em segundo plano. Mas nestas situações, nestes casos de alto perfil, então é importante proteger o património. Seja homem ou mulher, não interessa aqui quem é que tem mais património. Se for a mulher que tem um alto património, a mulher deve proteger o seu património. Se for o homem que tem um património maior, então deve ser o homem que deve proteger o seu património. Portanto, aqui não há diferenças entre seja homem ou mulher. Quem tem um património maior deve protegê-lo. Ainda há aqui outro aspecto a destacar. Uma vez que a probabilidade de um casamento resultar situa, portanto, em 10 casamentos, 7, 8 acabam em divórcio. Portanto, as probabilidades de um casamento dar certo nos dias de hoje é muito baixa. Aquilo que nós devemos procurar no nosso casamento é que o Estado tenha o mínimo controle sobre aquilo que são as decisões das pessoas. Portanto, um desfecho que poderia acontecer aqui era, por exemplo, as pessoas simplesmente juntarem-se, as pessoas estarem juntas, como se fossem duas pessoas que partilham a casa, certo? Eu, quando estive imigrado, também partilhei a casa com várias pessoas, não era casado com elas, mas partilhava a casa com essas pessoas. E, portanto, podem ser simplesmente duas pessoas que gostam uma da outra, as pessoas partilham a casa, mas não existe nenhum papel que diga que aquelas pessoas estão juntas, que estão casadas. E, portanto, nesse sentido, se essa relação acabar em divórcio, o governo não tem qualquer tipo de decisão sobre a partilha dos bens dessas pessoas. E, portanto, é isso que nós devemos também procurar. Os únicos visados é o homem e a mulher no relacionamento, ponto final. Não é o caso para vir o Estado e procurar meter o dedo e tomar decisões sobre aquilo que é o património dessas duas pessoas. Portanto, se tiverem possibilidade de simplesmente as pessoas juntam-se como se fossem dois amigos que vão partilhar uma casa e porventura têm filhos, pronto, a situação aí nesse caso já se avança mais um pouco, mas não existir nenhum papel que passe para o Estado a tomar a decisão sobre aquilo que é o nosso património. Portanto, isso é muito, muito importante. Não esquecer de manter os valores. Apesar de existir dinheiro, casas, carros, manter os nossos valores. Se nós partilhamos uma casa e dedicamos a nossa vida, anos da nossa vida, temos filhos em conjunto, partilhamos intimidade e depois, se acabar em divórcio, nós temos o dever moral de garantir que a outra pessoa não é deixada sem nada. A pessoa também partilhou a sua vida connosco. E, portanto, não devemos deixar esse lado moral, esse lado axiológico de
de manter uma coluna vertebral sobre aquilo que é os nossos valores. Okay? Nós devemos ter sempre uma coluna vertebral nesse aspecto. E nunca ser vingativo ao ponto de esta pessoa magoou-me, eu agora vou-me divorciar, não quero mais, cansei-me, vou-me divorciar, eu vou levar tudo, deixa a outra pessoa sem nada. Nós temos esse dever moral que é deixar a outra pessoa, a quem nós dedicamos tantos anos da nossa vida, deixá-la confortável e que a pessoa possa seguir a sua vida tranquilamente. Portanto, sobre este vídeo do Hakimi, é extremamente interessante como é que ele se conseguiu proteger da atriz espanhola. Eu não sei se a moça estava a procurar aplicar algum tipo de golpe, mas se estava, teve pouca sorte, vai ter que aplicar o golpe no próximo casamento que ela vá fazer. O Hakimi, com esta história, acabou por se tornar uma lenda até... Eu acho que acabei por ver até uma notícia qualquer relacionada com o sindicato de jogadores em França, que ficou completamente boquiaberto com a jogada que o próprio Hakimi fez para proteger o património ao passar tudo para o nome da mãe. Portanto, fica aqui esta história, deixem o like no vídeo e subscrevam o canal. Isto é de rir. É de rir aquilo que aconteceu e acho que surpreendeu todos. Portanto, extremamente interessante. Ficamos por aqui. Bons investimentos. Protejam o vosso património. Vemo-nos no próximo vídeo.